17 de março, São Patrício, apóstolo da Irlanda, bispo e confessor. O santo que temos de honrar hoje é o apóstolo daquele povo fiel, cujo martírio durou 300 anos. Foi o grande São Patrício, aquele que deu a Irem a fé. Brilhou muito neste santo aquele dom do apostolado, que Cristo deixou à sua igreja, e que deve permanecer com ela até ao fim dos tempos. Os embaixadores ou missionários, enviados por Nosso Senhor para pregar o seu evangelho, são de duas classes. Há alguns que foram confiados a um pequeno trecho do mundo gentil, tiveram de semear a semente divina lá, e deu frutos, mais ou menos de acordo com as disposições do povo que a recebeu. Há outros, mais uma vez, cuja missão é como uma rápida conquista, que subjuga toda uma nação, e traz a sujeição ao evangelho. São Patrício pertence a esta segunda classe, e nele reconhecemos um dos instrumentos mais bem-sucedidos da misericórdia de Deus para com a humanidade. E então, que solidez há na obra deste grande santo? Quando é que a Irlanda recebe a fé? No século V, quando a Grã-Bretanha foi quase totalmente enterrada no paganismo, quando a raça dos francos ainda não tinha ouvido o nome do verdadeiro Deus, quando a Alemanha não tinha conhecimento de que Cristo se tinha desvanecido na terra, quando os países do norte da Europa adormecidos na infidelidade, sim, foi antes de estas várias nações terem despertado para o Evangelho, que a Irlanda foi convertida. A fé, trazida até ela pelo seu glorioso apóstolo, tomou raízes profundas e floresceu e frutificou-se nesta ilha, mais encantadora até pela graça do que por natureza. Os seus santos dificilmente serão numerados, e foram fazendo bem em quase todos os países da Europa. Os seus filhos deram, e ainda estão a dar, a outros países, a fé que ela própria recebeu do seu amado patrono. E quando o século XVI veio com o seu protestantismo, quando a apostasia da Alemanha foi imitada pela Inglaterra, Escócia e todo o norte da Europa, a Irlanda manteve-se firme. Nenhuma perseguição, por mais inteligente ou cruel que fosse, foi capaz de a separar da fé ensinada por São Patrício. Que honre o admirável apóstolo, escolhido por Deus para semear a semente da sua palavra nesta terra privilegiada, e vamos ouvir o simples relato dos seus trabalhos e virtudes, assim dado nas lições da sua festa. Patrick, chamado apóstolo da Irlanda, nasceu na Grã-Bretanha. O nome do pai era Calpurnius. Conchessa, a sua mãe, disse ter sido uma relação de São Martinho, bispo de Tours. Foi várias vezes capturado pelos bárbaros, quando era criança, e foi colocado para cuidar dos seus rebanhos. Mesmo naquela tenra idade, deu sinais da grande santidade que foi depois alcançar. Cheio do espírito da fé, e do medo e amor de Deus, ela costumava erguer-se no início do dia, e, apesar da neve, geada ou chuva, ia oferecer as suas orações a Deus. Era seu costume me rezar 100 vezes durante o dia, 100 durante a noite. Após a sua terceira libertação da escravatura, entrou no estado eclesiástico, e aplicou-se, por um tempo considerável, ao estudo das Sagradas Escrituras. Tendo feito várias viagens mais fatigantes pela Gália, Itália e ilhas do Mediterrâneo, foi chamado por Deus ao trabalho para a salvação do povo da Irlanda. O Papa São Celestino deu-lhe poder para pregar o Evangelho, e consagrou o bispo. Então, partiu para a Irlanda. Seria difícil relacionar o quanto este homem apostólico teve de sofrer na missão que lhe foi confiada, teve de suportar provas extraordinárias, fadigas e adversários. Mas, pela misericórdia de Deus, aquela terra, que até agora tinha adorado ídolos, tão bem reembolsava o trabalho com o qual Patrick tinha pregado o Evangelho, que depois era chamada de Ilha dos Santos. Ela administrou o batismo sagrado a muitos milhares, ordenou vários bispos, e frequentemente conferiu ordens sagradas, nos seus vários graus, elaborou regras para virgens e viúvas, que desejavam levar uma vida de contine. Pela autoridade do pontífice romano, nomeou a armagaça metropolitana de toda a ilha, e enriqueceu aquela igreja com as relíquias dos santos, que ele tinha trazido de Roma. Deus honrou com visões celestiais, como o dom da profecia dos milagres, tudo o que fez com que o nome do santo fosse mantido em veneração em quase todas as partes do mundo. Além da sua solicitude diária para as igrejas, o seu espírito vigoroso manteve uma oração ininterrupta. Pois disse que não quis recitar todos os dias todo o psalteri, juntamente com os cânticos e os hinos, e 200 orações, que todos os dias se ajoelhava 300 vezes para adorar Deus, e que em cada hora canônica do dia, ele assinou-se 100 vezes com o sinal da cruz. Dividiu a noite em 3 partes. A primeira foi passada na recitação de 100 salmos,
durante a qual ele genuflectou 200 vezes. A segunda foi passada na recitação dos restantes 50 salmos, que fez em água fria, e o seu coração, olhos e mãos erguidos para o céu. O terceiro deu-se para dormir um pouco, que tomou em cima de uma pedra nua. Sendo um homem de extraordinária humildade, imitou os apóstolos e praticou trabalho manual. E finalmente, sendo desgastado pelas suas incessantes fadigas na causa da igreja, poderosa na palavra e no trabalho, tendo atingido uma velhice extrema, dormiu no Senhor, depois de ser refrescado com os mistérios sagrados. Foi sepultado em Dom, no Ulster, no século V da era cristã. A seguinte sequência, em homenagem ao nosso santo, é tirada de um antigo manuscrito missal, publicado por Messingham, no seu Florilegium Insulae Sanctorum, Paris, 1624. Sequência. Alegre é a luz da festa desta argila, onde Patrick, o homem de Deus, ascendeu ao céu. Quando ainda no início da vida, a juventude sagrada venerava devotamente a cruz de Cristo. Ele fez o sinal da cruz no chão, uma fonte jorrava para o local, e com as suas águas ela deu visão a um cego nascido. Transformou água em mel, e por isso devolveu a sua enfermeira saúde. Foi capturado por piratas, e foi feito guardião dos porcos, mas o santo encontrou um pedaço de ouro brilhante, e com ela comprou a sua liberdade. Durante 3 dias Satanás assediou-o com lesões corporais, mas Elias curou-o, e devolveu-lhe a sua força. Sua alma era vigorosa em graça, e, como Moisés, ele reteve o seu corpo de vícios por jejum. Ele sobe uma montanha alta, e lá ele jejua. Atira gelo contra uma fogueira e queima como se fosse madeira. Ele coloca-se sob os cuidados e o ensino de Germanus, e estuda sob ele, as máximas do Evangelho. O Papa Celestino, por uma inspiração divina, envia para ensinar a salvação ao povo de Hibernia. O ladrão, que tinha roubado uma cabra, foi descoberto pelo seu balido, e ele e a sua família foram punidos com um grave flagelo. Um homem cobriu-se com um pano, e pediu para ser restaurado à saúde. Foi punido pela primeira vez com a morte real, e foi então restaurado à vida pela oração de Patrick. Juntou-se, pela sua oração, todos os répteis venenosos, e expulsou-os da costa de Hibernia. Às vezes, ele viu os céus abertos, e enquanto olhava para cima, viu o Senhor Jesus. Nosso pai faleceu fora deste mundo, sob a orientação de Cristo, e, glorioso pelos seus milagres, foi levado para os tribunais da luz celestial. Misericordiosamente nos conceda, ó bom Jesus, pela sua intercessão, que podemos entrar em alegria. Amém. Os seguintes antípons e orações são retirados do Officium Sancti Patricii, Paris, 1622. ANT. O povo fiel, com almas felizes, celebra a venerável solenidade desta festa do barro, onde o abençoado pontífice Patrick pôs de lado o fardo da mortalidade, e alegremente levou o seu voo para o reino celestial. ANT. Ave ilustre pontífice, pastor do rebanho de Hibernia. O Patrick, bispo santo, o guardião do nosso povo, reza por nós diariamente ao Rei da Glória. ANT. Abençoado ser o Senhor de todos, que visitou o seu povo pelo abençoado Patrick, por cujas orações possamos ser soltos dos laços dos nossos pecados, e chegar ao gozo do resto dos abençoados, juntamente com ele. Outro antífon favorito, usado no antigo gabinete próprio de São Patrício, era composto pelas palavras que lhe foram ditas pelo anjo. ANT. Todas as crianças da Irlanda gritam para ti, venha, ó Santo Patrick, e salve-nos. Concluímos estes extratos litúrgicos com uma oração de um antigo manuscrito breviário de Amag. A oração. Ó Deus, por cuja providência o abençoado Patrick foi escolhido para ser o apóstolo dos irlandeses, que assim o povo de Hibernia, que se tinha desviado na escuridão e nos erros dos gentios, poderia ser feito filhos do mais alto pelo laver da regeneração, concede-te, imploramos-te, que pela sua intercessão, podemos apressar-nos sem demora para os caminhos da justiça. Através, etc. Sua vida, grande santo, foi gasto nas labutas árduas de um apóstolo, mas quão rico foi a colheita tu diste colher. Cada fadiga parecia-te leve, se ao menos pudesses dar aos homens o precioso dom da fé, e as pessoas a quem a deixaste, mantiveram-na com uma constância, que é uma das tuas maiores glórias. Tese por nós, para que esta fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6, possa tomar posse dos nossos corações e mentes.
É por fé que o homem justo vive. Abacuque 2:4, diz o profeta, e é a fé que, durante esta época santa da Quaresma, está a mostrar-nos a justiça e a misericórdia de Deus, para que possamos ser convertidos, e oferecer ao nosso Senhor ofendido tributo à nossa penitência. Temos medo do que a Igreja nos impõe, simplesmente porque a nossa fé é fraca. Se os nossos princípios eram da fé, em breve devemos ser homens mortificados. A tua vida, embora tão inocente, e tão rica em boas obras, foi de uma penitência extraordinária. Arranja-nos o teu espírito, e ajuda-nos a seguir-te, pelo menos a uma distância humilde. Reza pela Erin, aquele querido país teu, que te ama e honra tão fervorosamente. Ela está ameaçada de perigo mesmo agora, e muitos dos seus filhos deixaram a fé que tu ensinaste. Um sistema odioso de proselitismo perturbou o seu rebanho. Protegê-lo, e não sofrer os filhos de mártires para ser apóstatas. Que os teus cuidados paternais os sigam que foram levados pelo sofrimento para emigrar da sua terra natal, que eles se mantenham fiéis à fé, sejam testemunhas da verdadeira religião nos países para onde fugiram, e que alguma vez se mostrem os filhos obedientes da Igreja. Que os seus infortúnios sirvam assim para fazer avançar o reino de Deus. Santo Pontífice, intercede para a Inglaterra, perdoá-la a injustiça que ela mostrou aos seus filhos, e, pelas tuas poderosas orações, apressa o dia feliz do seu regresso à unidade católica. Reze, também, por toda a Igreja, tua oração, sendo a de um apóstolo, facilmente encontra acesso a ela que te enviou. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Prosper Gueranger.